agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo a coelhinha de Páscoa versão fitness, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Ai, eu adoro um chocolate, pode ser versão fitness, o que for, viu, de coelhinha de Páscoa. Não é ovo de cenoura não, né, Camila? Não, nem cenoura coberta com chocolate, pra mim tem que ter chocolate mesmo. E olha, se tem uma pessoa que sabe fazer ovos os mais deliciosos que você puder imaginar, essa pessoa é ela, Carole Crema, nossa colunista aqui na Band News FM, convidada do Band News Informa. Hoje pode, né, Carole? Pode, se pode. Todo dia pode, gente. Camila, amei saber que você come chocolate, porque a gente fica assim pensando que a Camila não come chocolate. E aí eu fico um pouco culpada, mas come, né? Nossa, eu acabei, inclusive, a gente está gravando aqui, todo mundo sabe que não é ao vivo, e eu acabei de comer o meu chocolate, eu terminei de almoçar, comi o meu chocolatezinho aqui, que era uma cenoura, mas era chocolate, era em formato de cenoura, porque eu já ganhei alguns presentes, eu amo comer, nossa, adoro chocolate, adoro doce. Carol, é um prazer te receber aqui no programa, a gente quer conversar com você, claro, sobre chocolate, mas também sobre cacau. A gente sabe, o Brasil é um grande produtor de cacau, né? Principalmente ali nas regiões da Bahia, no Pará também. E a minha pergunta para você é sobre como tem sido o uso do cacau na culinária hoje. Tá aumentando esse uso? Já é grande? Olha, meninas, o Brasil hoje é o 5º produtor, né? Já foi o 2º. A gente teve uma praga nos anos 80, começo dos anos 80, a vassoura da bruxa extinguiu bastante do nosso cacau, mas hoje está tendo um trabalho muito lindo de reflorestamento. O cacau é uma planta interessante e curiosa pelo seguinte, ela é uma planta que não dá para você desmatar e ficar plantando cacau, ela é uma planta que nasce e gosta de viver em cabruca, que se fala, que é na sombra de árvores maiores. Então é uma produção bastante, que tem que ter bastante cuidado, e eu acho maravilhoso, né, porque tem que ter preservação da natureza para ter cacau, então isso é ótimo. É uma fruta que é quase que totalmente voltada para a confecção do chocolate e subprodutos, né, então a manteiga do cacau, que é super valorizada, que é muito usada na cosmética, maquiagem, cremes, hidratantes, etc., né? E o sólido do cacau, que a gente faz as delícias todas que a gente adora, tudo que tem sabor chocolate. O brasileiro está aprendendo a comer, então agora a gente já vê a semente do cacau, que obviamente não tem açúcar, não tem nada, sendo empregada em algumas preparações. Eu acho que o brasileiro ainda gosta muito de chocolate e de açúcar, né? Mas está mudando. Ô, Carole, e tudo então que tem chocolate tem cacau, é isso, tudo? Tudo. Na verdade, se você vê qualquer coisa feita, industrializada, enfim, confeccionada, que é sabor chocolate, ela tem alguma coisa do chocolate. Então, assim, eu adoro dessa aula semana passada, contar um pouquinho, né, como é que se faz, quem já comeu cacau? Aliás, antes, uma pergunta para você, Camila. Você já comeu a fruta cacau? Não, eu nem quero comer, porque eu não quero me decepcionar, sabe? Porque quando eu fui para o Nordeste uma vez, eu vi, primeiro que eu nunca tinha visto, eu achei a coisa mais linda. E eu falei, gente, que é isso? Aí eles falaram cacau, eu falei, não acredito. Aí, experimenta suco de cacau. Eu falei, não vou, eu fico com o chocolate, já tá bom, entendeu? Mas pode experimentar, Camila, porque é completamente diferente, né? O cacau é uma fruta, parece um pouco a fruta do conde, anatomicamente falando, a parte de dentro, né? Jaca. Então é uma semente grande coberta por uma polpa bem ácida. E a casca, que é belíssima, tem amarela, laranjada, cor-de-rosa, é muito linda. É lindo. E a casca é uma fibra que vai para a indústria, ela é muito utilizada, mas eu nem sei para quê, vai para uma indústria, outro fim, obviamente, não alimentício. E aí sobra aquela polpa, que seria uma castanha grande, em volta por uma carninha, né, que é a fruta. Isso passa por um processo de fermentação,
como o vinho, como para fazer os açúcares, né, para desenvolver os açúcares principalmente. Depois da fermentação, ele vai para secagem e depois da secagem para torra. Nesse momento, depois desses 2 processos, vira aquela semente amarga, escura, que a gente reconhece já com o aroma do chocolate. Obviamente, a polpa é tão pouquinho que ela virou uma casquinha e vai embora. Ela não é aproveitada para fazer o chocolate. E aí a gente tem, então, essa castanha. Como qualquer castanha, a gente tem uma quantidade grande de gordura e o bagaço, né? Então, todo mundo já deve ter batido no liquidificador aí uma amêndoa, um amendoim, e percebe que isso acontece. Então, na indústria, a semente do cacau torrada, ela passa por um processamento que pode terminar em 2 tipos de produto. Um que chama-se líquor, que é tudo misturado, então vira uma coisa, um creme de castanha de cacau, vamos dizer assim, uma coisa densa, que ali tem gordura de cacau, fibra, sólido, tá tudo junto. Ou esse líquor é centrifugado e se transforma em 2 coisas, que são a manteiga do cacau, que é a gordura, e o sólido do cacau, que é o que a gente vai utilizar, a gente não, mas a indústria. Então, bolacha de chocolate, usa esse sólido para fazer. E aí ou os chocolateiros, quando vão fazer a barra de chocolate, que a Camila adora, vão pegar um pouco da manteiga, um pouco do sólido, mistura açúcar, mexe e vira chocolate. Não assim tão simplesmente, né? E, Carole, tem uma quantidade mínima de cacau que é exigida no chocolate aqui no Brasil? Isso varia de país para país? Varia de país para país. Eu não tenho esses números para passar para vocês agora, assim, de bate-pronto, mas varia sim. E a gente tem que aprender, uma coisa legal da gente falar aqui, ainda que a gente está falando de saúde, né? E chocolate é super saudável, é um produto que não precisa ser abolido, né, Camila? De jeito nenhum, não pode, senão a gente vai ficar com outros problemas, entendeu? Então, assim, pra gente, quando a gente quer consumir chocolate, a gente precisa aprender a ler rótulo. Chocolate de verdade, chocolate bom, ele só tem que ter 4 ou 5 ingredientes na composição. São eles a gordura de cacau ou manteiga de cacau, sólidos de cacau, açúcar, leite, sim ou não, né? Se não for chocolate ao leite, não vai ter leite. E normalmente tem um emulsificante, um aroma de baunilha no máximo. Então estamos falando aí de 5 ou 6 ingredientes. Aqui no Brasil, a gente tem, e não só aqui no Brasil, aqui, por exemplo, a gente tem um país que é quente, a gente tem um país que não tem um consumidor que paga pelo chocolate puro. Então, o que se faz muito na indústria? Se substitui parte da manteiga de cacau por outra gordura. Gorduras que a gente conhece como gorduras hidrogenadas, essas gorduras vegetais. E isso faz a qualidade cair e ele não ser tão saudável. Estava esperando, Bruna, ela falar que aqui no Brasil não tem nenhum bom. Eu já ia falar, pronto, danou-se. Eu tô com 47 anos de vida jogado. Só vale o chocolate belga, né? Aqui não vale. Não. Até é interessante falar, chocolate belga, a gente hoje escuta falar muito, é chocolate belga e tal. O chocolate, a castanha, o cacau, ele é da região tropical, do mundo inteiro. Então, a gente pega aqui da Bahia, né? Então, do Pará, da Amazônia, até o sul da Bahia. A gente tem a região norte da África, a gente tem uma região na Ásia, que são os produtores de cacau. O chocolate vem daí. Agora, o que o belga tem de incrível? O belga, ele investiu e fez muito bem a parte de máquina. Então, a gente tem o processamento do cacau muito bem feito na Bélgica, e é por isso que o chocolate belga é bom. O Band News Informa tá no ar, hoje em clima de Páscoa, e Carole Crema tá conversando aqui com a gente sobre cacau, chocolate, deixando todo mundo com água na boca. Camila Hirsch te deu uma provocada, hein? Perguntou se você realmente comia chocolate, como assim? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque por praticar o exercício físico, atividade física, ser treinadora, o chocolate tá proibido, não pode.
Pois é, não, mas nem me provoca, sabe por quê? Porque eu gosto tanto e eu falo tanto, eu faço questão de colocar, sabe, Bruna, porque eu gosto, eu não sou uma pessoa chocolatra, porque tem pessoas que gostam do doce, do chocolate em si, né, precisam do chocolate, inclusive não se controlam, por exemplo, com o chocolate, se a pessoa pega um tablete, eu não consigo comer tudo, um, né? mas mas também eu não preciso comer inteiro, entendeu? Então, assim, eu não sou uma chocolatra, mas eu gosto muito de doce, muito de doce. E, assim, acho que a gente tem que comer mesmo, a gente tem que se permitir. E eu acho que o mais importante, Bruna, e falando dessa época mesmo que a gente está, é você assumir a coisa, sabe? Você tirar as claras e colocar ali na frente, porque eu acho que quanto mais a gente finge que não come, finge que não gosta, você acaba, às vezes, até se confundindo e comendo mais do que você, às vezes, imagina que você está comendo, né? Então, assim, eu acho que vale a pena escolher um chocolate legal, ou se você ganhar alguns, escolhe um, né, e outro passa para frente, mas coma aquilo que você gosta, né, mas com moderação mesmo. Eu sei que não é fácil achar esse equilíbrio, mas o que eu costumo dizer, eu falo, tudo não terás. Não dá para você comer todos os chocolates, não dá para você aí comer dentro da refeição principal muita gordura, na entrada comer tudo, aí tomar ainda com uma taça de vinho ou muita bebida. Você tem que priorizar, e eu acho que quanto mais claro a gente deixa essas informações na nossa frente, de escolhas e de opções, aí você curte, senão sempre fica assim, eu não vou comer chocolate, vou comer só 2, aí você não considera que aquilo foi comido, mas na verdade você comeu, né? Então, assim, assume, come, e aí depois também fica sem comer na hora que tiver que ficar sem comer, né, e curta aquilo. Eu acho que é uma época importante de você optar e realmente comer, escolher ali o que você gosta. O Band News em Forma tem o prazer de receber hoje a chefe confeiteira Carole Crema, conversando com a gente sobre cacau e chocolate. Carole, vocês usam hoje na cozinha o cacau para receitas salgadas e não necessariamente doce? Muito! Sabe que fica uma delícia? Fazer uma farofa, farinha de mandioca, cebola, enfim, a sua farofa, e botar um pouco a semente do cacau torrada. É uma delícia, dá um amarguinho, fica super bom. A gente pode usar em crostas de peixe, dá para usar em pão, que fica ótimo. E tem uma receita, um tipo de molho que se faz muito no México, que se chama mole. E ele é feito com chocolate mesmo. E é uma delícia. Carole, e tem diferença do cacau, ou da qualidade, enfim, porque a gente fala muito, né, no final de semana de Páscoa, assim, de chocolates, a gente fala de chocolate meio amargo, chocolate, tem diferença do cacau quando existe essa, a composição do chocolate ou não? Boa pergunta, Cá, não. Na verdade, assim, o chocolate ser mais amargo ou menos amargo tem a ver com a porcentagem de sólido de cacau, né, que ele tem. Então, quando você lê lá, esse chocolate é 54%, 70%, 80%. O que quer dizer essa sigla? Isso é legal explicar. Isso quer dizer o seguinte, que 80% do que está ali na sua mão é proveniente do cacau, seja através da gordura ou do sólido. Então, sobrou 20%, se é um chocolate que não é ao leite, obviamente esses 20% são açúcar, né? O chocolate ao leite, normalmente ele é o quê? 35%. O que significa? 35% estão divididos entre a manteiga de cacau e o sólido, e os outros 65, a pessoa não é boa de matemática, os outros 65 estão distribuídos entre açúcar e leite. Essa é a fórmula. Então, o tipo do cacau pode produzir qualquer variedade de chocolate. O que tem de diferença é que a gente classifica, aqui no Brasil a gente chama de cacau gourmet ou fino e cacau normal. O que é a diferença? Quando você compra um chocolate de origem, é muito parecido com vinho, até café. Então você pode comprar, esse chocolate é de origem da Amazônia. O que significa? Significa que todos os cacaus utilizados para produzir aquele chocolate foram colhidos da mesma região na Amazônia, tomaram o mesmo sol, os mesmos cuidados, etc. O chocolate commodity, que é esse que a gente compra na padaria, que é industrializado, o cara, para produzir esse chocolate, ele pega cacau do mundo inteiro, que é mais barato, porque é de fato uma commodity,
Então ele negocia grandes volumes de cacau, mistura tudo, e a gente brinca, tem cacau, quando faz o chocolate qualquer, tem cacau maduro, verde, bons, estragado no meio, e no final eles homogeneizam o sabor com um monte de aromatizante, blá, 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 e vira chocolate. Então, quando a gente faz um processo que a gente chama o cacau fino, o cacau gourmet, um cacau que todos foram colhidos maduros, todos estão saudáveis, todos são do mesmo terroir, então isso sim faz diferença. E aí você estava falando antes, Carole, né, sobre virar aquela massa de cacau que vira depois o chocolate que a gente come. O líquor? O líquor, isso. O líquor é a mesma coisa que a massa, então, de cacau? Não, o líquor é a massa, é o sólido de cacau com a gordura. O líquor é a castanha moída, virando uma pasta. Entendi. E aí, para integral. Quantas unidades de cacau você precisa para ter uma quantidade suficiente disso para fazer chocolate e vender no comércio, né? É uma quantidade muito grande? É bastante, né? Porque a gente, assim, o fruto do cacau, a gente aproveita depois. Então, a gente tem, sei lá, se você pesar um cacau de 1 quilo, nem sei quanto pesa um cacau, mas sei lá, um cacau de 1 quilo, tem a fibra, tem a semente. Aí ele ainda passa pela fermentação e pela secagem. Então ele desidrata, perde toda a água. E ainda na torrefação. Então a gente fala aí de um aproveitamento de cerca de 60% da fruta só. E aí, para a pessoa que compra o fruto no supermercado, o que você sugere que a pessoa faça? É um suco, de repente? Um suco da fruta do cacau? É muito difícil fazer. O suco do cacau vai dar um trabalho, porque tirar a polpa da semente é chato, tá? Então, eu acho que tem que comer mesmo como se fosse um fruto do conde. Você leva a boca, com o dente assim, vai comendo a carninha que tem em volta. E dispensa a semente. Não dá para fazer chocolate em casa, viu, gente? Já vou avisando. Carole, porque a gente já fica pensando, quem é fazedor, né? Já fica pensando, de repente, em comprar. Então, vou tentar fazer o cacau e não sei o que comprar. Mas a gente não vê, não é uma fruta que a gente está muito habituado a comer e a comprar, nem vê quase em supermercado. É muito destinada ao chocolate mesmo, né? Sim, e super regional, né? Então, assim, primeiro que ele é muito valioso para virar chocolate, então não há o interesse dos produtores de vender para consumo como fruta, né? Então a gente vai encontrar cacau, raríssimos lugares aqui em São Paulo, lugares que têm o interesse de ter um hortifruti bem rico, vamos dizer assim, e muito mesmo localmente. Então, claro, quem viaja, vai na Bahia, vale a pena provar. Tem um produto super legal que chama-se mel do cacau. Vocês já viram falar? Não, nunca vi. Não. O mel de cacau é o seguinte, quando a gente não, né? Lá, quando você vai na fazenda, onde eles estão ali colhendo o cacau, na própria plantação, no próprio ambiente onde estão as árvores, eles já cortam o cacau ao meio, já põem as sementes num lugar e a cabaça, né? Ou a fibra, a casca em outro. E nesse processo de ficar quebrando muitos e muitos e muitos, solta um suquinho, uma aguinha, um caldinho da fruta. E esse caldo, ele é recolhido. Então, eu não sei se vocês conseguem entender, que eu já vi isso muitas vezes, para mim é normal. Então, pensa, tirei a casca para um lado, a polpa para o outro, mas tem uma aguinha, né, um caldinho da fruta. Esse caldinho é recolhido. É super, hiper, mega doce. Muito ácido, gostoso, gosto de cacau fruta. E dizem os caras que trabalham lá no mato, né, nas plantações, eles falam que dá até barato, dá até bebedeira, porque tanto açúcar que deixa as pessoas até meio altas, vamos dizer assim. E ele é super perecível, então é uma coisa gostosa, a gente toma muito lá na Bahia, né, um pouquinho de mel de cacau, e fica uma delícia. Aí sim, para você misturar com bastante gelo e tomar como uma bebida refrescante, mas não é comum. Carole, teve um pessoal aqui na redação que ficou muito empolgado com a sua participação aqui no Band News Informa, aí já começaram a fazer perguntas. Eu vou trazer a pergunta do Bruno Capozzi, que é interessante. Ele disse que trocou o açúcar refinado pelo mel. E ele usa muito cacau em pó para fazer bolo e panqueca, e aí no lugar do açúcar ele coloca mel, mas ele disse que a receita ainda fica amarga. E ele pediu alguma sugestão para não ter que usar o xilitol ou stevia, para deixar um pouquinho mais doce. Você tem alguma sugestão? Ai, Bruno, que pergunta difícil. Não tenho. Eu acho muito difícil. Porque, põe uma colher de açúcar, eu solucionaria fácil. É isso que eu ia dizer. Você, nesse tipo de preparação,
você nunca substitui 100% do açúcar, substitui 70%. Né? Então bota lá 30% de açúcar e 70% de mel, você já vai ter uma quebra boa. Ou compensa o amargor com leite, com outros ingredientes. Porque o cacau sem açúcar não é fácil, gente. É amargo. Quero agradecer demais, Carole Crema, colunista aqui da Band News FM, conversando com a gente nessa Páscoa. Carole, bons chocolates para você. Obrigada, viu, pela participação. Meninas, muito obrigada. Olha, tá todo mundo convidado. Eu não vou poder ir até aí porque tô correndo, mas tá todo mundo, os ouvintes, obviamente, Camila, vocês aí da redação, para virem comer um chocolate aqui comigo na minha loja. Eu tô aqui direto, espero vocês. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Oi, Informers! A gente estava conversando com Carole Crema aqui sobre cacau nessa época de festas de Páscoa. E também é uma época em que a gente come muito peixe, e peixe tem muito ômega 3. Camila Hirsch, o ômega 3 tem um papel fundamental na prática de atividade física também, né? Muita gente pode não fazer essa associação, mas tem sim. Tem, Bruna, tem. O ômega 3, né? A gente ainda vai conversar bastante sobre ele aqui no programa, mas o que acontece? O ômega 3, ele tem cada vez mais sido comprovado que ele ajuda muito na nossa parte cognitiva, na parte da criação de desenvolvimento de células cerebrais, para os olhos, enfim, para órgãos importantíssimos como o coração. Mas o que acontece, como ele tem uma ação direta nesse lado cognitivo, o que acontece? Né? A gente tem falado muito aqui no programa, inclusive a gente fala na evolução do treinamento esportivo, da prática de atividade física, da importância de se trabalhar força, de exercícios resistidos, de ganhar força, né? Você conseguir, quando a gente envelhece, o problema da gente perder tanto a massa muscular, o quanto é importante estarmos fortes, né? Não quer dizer que seja musculoso, parecendo o He-Man, a She-Ra ou qualquer outro super-herói aí, né? Mas, e o que acontece? A gente sabe que hoje a gente estuda muito e já sabe que a capacidade física de se ter força, conseguir imprimir força, ela está completamente relacionada ao nosso sistema nervoso central. Então, ela é uma característica neural, ela é uma característica que vem de comando, né? Então, isso coloca completamente direto essa relação do ômega 3, de você ter uma capacidade cognitiva de raciocínio, de comando, de recrutamento das fibras musculares para a execução do movimento. Então, quanto mais a gente tem isso, mais a gente consegue recrutar, mais a gente consegue performar e conseguir aquele objetivo que a gente quer, mesmo que seja, por exemplo, em pessoas idosas ou crianças. Então, é muito importante a gente entender que também tem essa relação. Agora, não é por causa disso que aí a pessoa vai tomar cápsula de ômega 3 ou se entupir de peixe e achar que então ela vai ficar mais forte. É tudo um conjunto de informações que você soma para conseguir ter um resultado melhor, saber o que realmente é mais eficiente, né, e fazer com que aquele seu treino, aquela sua atividade física que você pratica, possa ser potencializada com gestos do dia a dia mesmo. O Band News Informa está no clima da Páscoa, é época de comer ainda mais chocolate e também peixe. E eu falei ainda mais chocolate porque, particularmente para mim, Camila, chocolate não tem época, eu como sempre. Não sei você. Você acha que só você, Bruna? A maioria, né? Vamos combinar? Tem os que assumem e os que não assumem, uns menos, outros mais, mas todo mundo come, gente, né? A quantidade que não come, eu acho que é tão pequena que não dá nem para ser levado em consideração. É isso. Bom, e agora a gente tem o prazer de conversar com a nutricionista Tânia Rodrigues. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Bruna. Oi, Camila, como é que vocês estão? Já esperando o chocolate? Já comendo chocolate. Exatamente. Doutora, antes da gente falar sobre chocolate, eu queria abrir espaço para a gente tirar os espinhos dos peixes, porque é uma época que a gente consome mais peixe, né? Bacalhau principalmente, ou não necessariamente bacalhau, porque o preço tá salgado esse ano. Tem muita gente substituindo por tilápia, sardinha, enfim, as pessoas estão dando o seu jeito, né, de comer peixe nessa época. Mas eu queria focar no lado
nutricional do peixe, falar sobre ômega 3, que a gente associa, né, quase que de imediato o peixe ao ômega 3. Do ponto de vista nutricional, então, o quão importante para a nossa saúde é a gente ter essa ingestão de ômega 3 com o consumo do peixe? Olha, Bruna, eu começo até dizendo que a ingestão de peixe também é importante, independente da quantidade de ômega 3, mas explico. As proteínas magras ou as proteínas que têm na sua composição gorduras insaturadas e poliinsaturadas devem ser na maioria das fontes da proteína do dia. Então, a gente precisaria, para a saúde cardiovascular, ter menor ingestão de carnes vermelhas e maior ingestão de carnes brancas, onde se incluem os peixes. E para os peixes, salientamos ainda mais, pelo tipo de gordura que ele apresenta, na sua composição, quantidades de ômega 3, que hoje, muito estudado, já se confirma o quanto isso implica na saúde cognitiva, na inteligência, na capacidade de aprender, na formação do cérebro, na formação da retina e, portanto, na saúde dos olhos, não necessariamente na forma do enxergar, na qualidade de visão, mas na saúde dos olhos, na sua forma. E também, hoje, se tem muitas relações do ômega 3 na imunidade e na saúde cardiovascular, que a gente já tinha falado, pelo tipo de gordura que inclui esse componente. E esses benefícios, eles vêm conforme a pessoa vai comendo peixe, conforme o tempo passa. Mais do que isso, ele já é importante na gestação, na formação básica das células. Então, hoje se indica ômega 3 para as gestantes, porque a gente consegue ter também maior qualidade na formação das células cerebrais e de todo o organismo no controle de imunidade, por exemplo, e da formação de células do coração e células dos olhos. Para quem não sabia e não ingeria adequadamente, nunca é tarde, porque tem uma pesquisa muito interessante que eu sempre comento aqui com os meus alunos, num congresso que eu estive há um tempo atrás, que mostrava o poder de aprendizado de pessoas mais velhas, idosas, daqueles que não tinham leitura, não tinham alfabetização, e os que eram suplementados com ômega 3 tinham maior capacidade de reter o aprendizado, mesmo na idade avançada. Então, há uma ação positiva a partir do momento que você tem a ingestão frequente dessa substância, mas hoje sabe-se que deve ser acumulado a partir da formação da pessoa, do bebê, então na gestação. Isso é tão interessante, né, Tânia, porque a gente fala cada vez mais em atividade física sobre capacidades neurais, né? Então, a gente fala que o desenvolvimento de força, ele é uma característica neural, a gente precisa ter o cérebro funcionando, então tudo isso se conversa e soma, né? Sim, e olha que interessante, você está até acumulando aqui um outro saber, né? Quando a gente fala também de recuperação muscular, quando a gente fala de desempenho, apesar do ômega 3 não ter uma ação direta, essencial e única no desempenho, faz parte de todo esse conjunto de como você vai atrasar o seu processo de envelhecimento ou ter uma longevidade mais saudável, considerando que você tem melhor recuperação muscular, portanto, maior contração muscular, que é isso que você está me falando agora, de força, de contração, de movimento, de autonomia, e isso deve ser colocado já em prática a vida toda, né? Então, é claro que a ciência ainda está se desenvolvendo cada vez mais, e muita coisa que a gente não sabia há 20 anos, a gente acabou sabendo agora, mas quanto mais a gente sabe, melhor é o papel de vocês na divulgação dessas informações para que todos possam se beneficiar desses conhecimentos. Doutora, você comentou sobre a suplementação, né, que nunca é tarde, mas as pessoas elas podem suplementar por conta própria ou precisa passar num nutricionista antes? E como que funciona essa suplementação? É uma boa pergunta, né? Eu falei de suplementação porque, como era uma pesquisa, precisava ter um período curto de avaliação de resultados, né? Foi feito para 12 semanas, que era um período curto, e quando a gente fala de alimentação, a gente fala do acúmulo ao longo da vida com a ingestão de uma dieta equilibrada. Então, a suplementação existe especialmente para aqueles que não conseguem fazer a ingestão adequada na quantidade de ômega 3. A gente está falando de ômega 3. A Organização Mundial de Saúde recomenda
uma ingestão de aproximadamente 12 quilos de peixe por ano por pessoa. Então, a gente precisaria ingerir, no mínimo, 1 quilo de peixe por mês, o que me daria 250 gramas por semana, colocando aí uma ingestão semanal. Algumas pessoas podem ter alguma ação alérgica para algum tipo de proteína de peixe, não pode comer qualquer tipo, e há também uma aceitação ou não aceitação de peixe pelos sabores ou pela dificuldade de preparo. Pensando nisso é que existe a suplementação. Se você não tem a ingestão de pelo menos 2 vezes por semana de quantidades suficientes de peixe, a saber, seria perto de 150 gramas por porção 2 vezes por semana, ou 100 gramas 3 vezes por semana, o ideal seria, em algumas fases da vida, sim, ter uma suplementação e com acompanhamento médico e de nutricionista, porque excessos de suplementos ou quantidades que você não precisa podem ter efeitos também negativos, contrários. Você pode ter alguma outra ação contra a formação de sangue, por exemplo, com excesso de ômega 3. Tânia, e tem algum peixe que tenha mais ômega 3 ou não? Não existe isso? Tem algum que seja melhor a gente ingerir? Os mais ricos são aqueles que estão em águas frias, que tem na sua formação do corpo uma quantidade maior de gordura. Então, peixes de rios no Brasil são bons, peixes de mar de águas profundas também. Então, a gente tem grandes quantidades de ômega no salmão, que eu acho que é bastante conhecido, mas considerando também valores, né, de compra, peixes mais caros ou mais baratos, dos mais baratos a gente pode trazer a sardinha, que não tem grande quantidade, mas tem uma boa qualidade. A proporção da formação desse ômega 3 na sardinha é boa, mas não é a maior quantidade. Os peixes maiores, com maior quantidade de gordura na sua composição, na formação da sua pele ali, tem mais ômega 3. Então, badejo, tem um peixe do norte que é bem rico em ômega 3, que chama filhote. Quem tiver a possibilidade de comprar esse peixe, que é um peixe grande, também tem bastante. O namorado, a pescadinha, que tem um bom valor, é bem fácil para nós aqui na aquisição em qualquer lugar do Brasil. A pescada branca, a pescadinha, tem boa quantidade também. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. O Band News em Forma vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de tirar dúvidas com a nutricionista Tânia Rodrigues. A gente falava sobre peixe e agora é a hora do chocolate. Doutora, eu queria falar sobre o chocolate branco. Afinal, do que é feito o chocolate branco? Ele é realmente mais gorduroso do que os demais? Sim, Bruna, o chocolate branco é a gordura do cacau. Quando a gente fala de chocolate com benefícios, a gente está dizendo do chocolate escuro mesmo, que é o cacau na sua maior porcentagem, acima de 60%. O branco é a manteiga de cacau, é a gordura separada dessa produção de cacau. Eu não preciso nem dizer que eu gosto mais do chocolate branco para todo mundo, né? Eu precisava tocar nesse assunto, mas enfim, doutora, a gente está em época realmente de ovos e a gente até comentou aqui que a gente tem que se permitir comer, né, aproveitar, né, as datas realmente, mas tem alguma dica assim para as pessoas sobre o chocolate? Qual o chocolate? Fora o tamanho, né, a quantidade, né, em reduzir a quantidade, mas para as pessoas de repente se alimentarem, comerem o chocolate com menos culpa, o que quer que seja. Sim, cacau é uma fruta que tem na sua composição flavonoides, substâncias antioxidantes, protetoras cardiovasculares, ou seja, nem tudo está perdido. Temos aí benefícios também nos derivados da fruta cacau, que é a produção de chocolate, e, portanto, quanto mais cacau tiver naquela composição, ou seja, mais escuro, acima de 60% de cacau, melhor para a sua saúde também, além de muito gostoso. O ideal numa dieta de adulto é ter a partir de 20 a 30 gramas de chocolate por dia, que é uma porção de embalagens que a gente compra de individuais, né? São 3, 4, 5 quadradinhos. Por dia, é isso? Ficou feliz? Fiquei muito feliz. Doutora, você fez o meu ano. Pronto, já não dá pra gente... Não dá mais para falar que a culpa é do chocolate, então, tá vendo, gente? Como a gente fala que pode comer todo dia um pouquinho, né? Pode. Que maravilha. Né? Faz parte da felicidade da vida também, né, doutora? É isso aí, Bruna.
Bom, eu quero agradecer demais a nutricionista Tânia Rodrigues. Doutora, muito obrigada. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada pelo convite. Estava com saudade de vocês e até uma próxima, quando quiserem. Um beijo, boa Páscoa para vocês, Camila, Bruna e todos os ouvintes. Obrigada. Camila, hora de ir embora. Quem quiser te mandar um chocolate, como é que faz? Depois de hoje pode mandar. Eu tava não pedindo, mas agora eu quero. Me segue nas redes sociais no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e treinando comigo na minha bio no Instagram. Até mais, ouvintes. Boa Páscoa a todos. Boa Páscoa, Bruna. Obrigada. Para você também, Camila. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Boas comemorações, se cuidem e até a próxima. While we are here, no guns made in Harlem, but yet crime is a problem. He wanna shine, they wanna rob him. Single mother when they come. Você ouviu Band News Informa.